Há uma semana, subir escadas era um tormento. Cada degrau parecia uma montanha. Os meus joelhos estalavam, doíam e lembravam, a cada passo, que os anos tinham passado. Custava-me levantar do sofá, e caminhar por mais de 10 minutos deixava aquela sensação pesada, como se as minhas pernas já não fossem minhas. Mas hoje os meus joelhos parecem outros. Não perfeitos, claro. Não tenho 20 anos. Mas movo-me com mais leveza. Já não acordo com aquela dor surda que me incomodava no meio da noite. E tudo graças a algo que jamais imaginei que funcionaria tão bem. Não foi um remédio caro. Não foi uma operação. Tampouco uma visita ao especialista. Foi algo muito mais simples. Algo natural. Algo que apliquei nos meus joelhos todas as noites antes de dormir. E o melhor de tudo, provavelmente você já tem em casa. Hoje eu vou te contar o que é. Vou dizer como preparar, como usar e por que está ajudando tantas pessoas idosas a recuperar não só a mobilidade, mas também a esperança. Porque isto não é apenas sobre dor física. É sobre recuperar independência. Poder ir ao mercado sem medo de que um joelho falhe. Voltar a se mover sem sentir que cada passo te quebra um pouco mais. Depois de certa idade, não se trata de estética. Trata-se de dignidade. De poder caminhar com firmeza. De não depender de ninguém para ficar de pé. De voltar a se sentir forte. E isso começa com pequenos atos. Como o de esta noite, quando você decidir se cuidar por alguns minutos antes de dormir. Fique comigo, porque vou explicar tudo passo a passo. Você não precisa gastar dinheiro. Não precisa sofrer mais. Só precisa saber o que fazer e começar. E antes de continuar, quero te conhecer um pouco melhor. Você também sente desconforto nos joelhos? Quantos anos você tem e de que parte do mundo está nos assistindo? Vou adorar ler nos comentários. Os joelhos são verdadeiros guerreiros. Acompanharam-nos em cada passo, em cada subida de escada, em cada corrida quando éramos mais jovens. Mas com o tempo, até os mais fortes começam a se desgastar. E isso se sente. Sente-se como dor, rigidez, estalinhos ao se mover, aquele incômodo constante que aparece ao subir um degrau ou ao se abaixar para apanhar algo. Por que isso acontece? Bem, imagine uma dobradiça. Quando é nova, move-se com suavidade. Mas, se passa o tempo sem que seja lubrificada, se é submetida a peso constante ou exposta ao clima sem proteção, começa a chiar. Perde fluidez. Encrava. Algo muito semelhante ocorre com as nossas articulações. Os joelhos, por serem articulações de carga, isto é, suportam o peso do corpo, estão especialmente expostos ao desgaste natural. Com os anos, a cartilagem que recobre as extremidades dos ossos vai se desgastando. Essa cartilagem funciona como um amortecedor, como uma esponja protetora que evita o atrito direto entre os ossos. Quando começa a se deteriorar, esse atrito produz inflamação, dor e até deformação em alguns casos. Mas não é só o envelhecimento. Há também outros fatores que influenciam, e muito. Um deles é o excesso de peso. Cada quilo extra que carregamos representa uma carga adicional que os nossos joelhos têm de suportar todos os dias. É como caminhar o tempo todo com uma mochila pesada. Com os anos, isso cobra um preço. Há também o sedentarismo. Muitas vezes pensamos que se algo dói, o melhor é não mexer. Mas, no caso dos joelhos, não é bem assim. A falta de movimento enfraquece os músculos ao redor, e são esses músculos que ajudam a sustentá-los e protegê-los. Quando não são usados, atrofiam, e os joelhos ficam mais expostos a sofrer. E depois vem a inflamação crônica. Algumas pessoas sofrem de artrite ou condições semelhantes que provocam inflamação constante nas articulações. Isso não só gera dor, como acelera o desgaste e limita a mobilidade. Lembro do caso de Teresa, uma mulher de 78 anos que conheci há pouco. Ela me contou que, durante anos,
viveu com dor constante nos joelhos. No começo, era só pela manhã, mas depois começou a sentir o dia todo. Parou de subir escadas. Parou de sair para caminhar. Até evitava sair de casa para não ter de lidar com a dor. O pior não era a dor em si, disse-me. Era a sensação de que, a cada dia, eu podia fazer um pouco menos. Esse sentimento, esse medo de que o corpo comece a limitar o que você pode fazer, é algo que muitas pessoas idosas conhecem muito bem. Mas há algo importante que quero te dizer. Você não está condenado a viver assim. O desgaste existe sim, mas também há formas de aliviá-lo, protegê-lo e, em muitos casos, reverter parte do dano. Neste vídeo, vamos começar por algo muito simples. Um gesto diário antes de dormir. Algo que pode mudar como os seus joelhos se sentem ao amanhecer. Porque, embora o tempo passe, ainda podemos fazer muito pelo nosso corpo. Quando comecei a buscar uma solução para os meus joelhos, não queria recorrer a mais medicamentos. Já tomava o estritamente necessário para outras coisas, e a ideia de acrescentar comprimidos para a dor não me convencia. O que eu buscava era algo natural, que pudesse aplicar diretamente na zona e que o meu corpo aceitasse sem efeitos colaterais. Foi assim que encontrei este ingrediente, o óleo de rícino. Talvez você já tenha ouvido falar dele. O óleo de rícino está presente há séculos nas tradições curativas de muitas culturas. Na medicina ayurvédica, por exemplo, tem sido utilizado para aliviar inflamações, melhorar a circulação e acalmar dores articulares. Também foi muito usado pelas nossas avós em compressas quentes, especialmente quando surgiam dores musculares ou articulares. E não por acaso. Este óleo tem propriedades únicas que o tornam um verdadeiro aliado para quem, como eu, sofre com joelhos doloridos. Mas, por que funciona? Primeiro, porque é altamente anti-inflamatório. O óleo de rícino contém um componente chamado ácido ricinoleico, que atua diretamente sobre a inflamação. Quando você o aplica sobre a pele, ele penetra nos tecidos, relaxa a musculatura ao redor da articulação e ajuda a reduzir aquela sensação de inchaço tão incômoda. Segundo, porque melhora a circulação local. Um dos grandes problemas nos joelhos envelhecidos é que o fluxo sanguíneo na área já não é tão eficiente. Isso faz com que a articulação esfrie, que os tecidos recebam menos oxigênio, menos nutrientes e, portanto, se reparem mais lentamente. Aplicar óleo de rícino com uma massagem suave antes de dormir ajuda a reativar a circulação, a despertar a zona e a favorecer a reparação natural do corpo enquanto você descansa. E terceiro, porque alivia. Assim, simples. Depois de aplicá-lo por algumas noites seguidas, você nota. É como se o corpo finalmente pudesse relaxar. A dor fica mais suave, a rigidez diminui e mover-se no dia seguinte já não assusta tanto. Lembro do caso de Roberto, um senhor de 75 anos que me escreveu contando sua experiência. Disse-me: passei anos testando coisas, cremes, pomadas, comprimidos. Nada durava mais do que algumas horas. Mas com este óleo, senti algo diferente. Não foi mágico, mas no terceiro dia já não precisava me segurar no corrimão para levantar do sofá. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Não é que o óleo faça tudo desaparecer numa noite, mas há algo diferente. Um alívio que se acumula a cada aplicação. Um bem-estar que se constrói dia após dia, com algo tão simples quanto dedicar alguns minutos antes de dormir para cuidar dos seus joelhos. E não se trata só do rícino. Algumas pessoas usam óleo de coco com açafrão da terra, cúrcuma, ou óleo de alecrim, que também tem efeitos anti-inflamatórios e analgésicos. Mas o importante é a constância, o hábito, o contato. Esse tipo de cuidado natural não busca tapar a dor, e sim tratar a raiz do problema. Ajuda o seu corpo a recuperar parte do que perdeu com o tempo. E devolve, pouco a pouco, aquela sensação de confiança ao se mover, ao caminhar, ao levantar pela manhã sem medo do primeiro passo.
Você já tinha ouvido falar do óleo de rícino para os joelhos? Ou usa algum outro óleo natural em casa? Conte-me nos comentários. Vou adorar saber o que funcionou para você. Agora que você sabe qual é o ingrediente natural que pode ajudar com os desconfortos nos joelhos, vem o mais importante: como usá-lo corretamente para realmente funcionar. Porque não se trata apenas de passar e pronto. Como tudo na vida, os detalhes fazem a diferença. Então, preste atenção, porque vou explicar passo a passo como aplicar para obter o máximo benefício. Primeiro, qual é o melhor momento para aplicar? Sem dúvida, antes de dormir. Por quê? Porque durante a noite, o corpo entra em modo de reparação. As células se regeneram, os tecidos descansam e a inflamação tende a reduzir naturalmente. Ao aplicar o óleo nesse momento, você está ajudando o corpo justamente quando ele mais precisa. Além disso, como estará deitado, evitará movimentar muito a zona, permitindo que o óleo penetre com calma. Segundo, como preparar? Se for usar óleo de rícino puro, apenas garanta que esteja à temperatura ambiente. Mas, se estiver frio ou se notar que o óleo está muito espesso, pode aquecê-lo ligeiramente em banho-maria. Basta colocar um pouco num frasco de vidro e deixá-lo alguns minutos em água quente. Não precisa ferver, só morno. A temperatura morna ajuda a abrir os poros e favorece a absorção. Opcionalmente, você pode misturar o óleo de rícino com algumas gotas de óleo essencial de alecrim ou de hortelã-pimenta para potencializar o efeito analgésico e melhorar a circulação. Uma colher de sopa de rícino com 2 ou 3 gotas de óleo essencial costuma ser suficiente. Terceiro, a técnica de aplicação. Garanta que a pele esteja limpa e seca. Se puder, tome um banho antes ou lave as pernas com água morna. Isso não só relaxa o corpo, como também ajuda o óleo a penetrar melhor. Despeje um pouco do óleo nas mãos, esfregue-as para aquecê-lo com o próprio calor e comece a aplicar com movimentos suaves, mas firmes, sempre em direção ascendente, da parte inferior da perna em direção ao joelho. Isso ajuda a estimular o retorno venoso e a reduzir a inflamação. Massageie o joelho com movimentos circulares, dando atenção especial às laterais e à parte de trás, onde costuma acumular tensão. Se notar zonas especialmente sensíveis, vá com calma. Não é necessário apertar forte. O objetivo não é provocar dor, e sim relaxar. Faça isso durante 10 a 15 minutos, se puder. Não se trata apenas de aplicar o óleo, mas de dar ao corpo esse contato, esse tempo, esse cuidado que tantas vezes esquecemos de nos dar. Quarto, o que evitar? Não aplique o óleo se tiver feridas abertas ou infecções na pele. E também não use em excesso. Uma pequena quantidade bem distribuída é suficiente. O importante é massagear bem, não encharcar a pele. E aqui vai um conselho extra que faz grande diferença. Aplique o óleo, massageie e depois cubra o joelho com um pano morno ou uma meia velha. Algumas pessoas usam uma faixa ou uma toalha de algodão. A ideia é manter o calor na zona, para que o óleo atue mais profundamente durante a noite. Há quem até coloque uma bolsa de água quente por cima da faixa por uns 10 minutos, logo após a massagem. Esse pequeno ritual noturno se transforma num momento de conexão com o seu corpo, de cuidado real. Não subestime o poder deste hábito. Em 7 dias, muitas pessoas notam mudanças reais. E não é magia, é constância, atenção, amor próprio. O que acontece em 7 dias? Dia a dia. Dia 1. Você aplica pela primeira vez antes de dormir. Não espera milagres, mas há algo diferente. Sente um frescor leve, ou talvez um calor reconfortante na zona. Não é só a substância, é o acto de se tocar, de se dar um momento. Nessa noite você dorme um pouco melhor. Dia 2. Você se levanta e os joelhos já não estalam tanto. O incômodo continua, mas algo mudou. Talvez seja só esperança. Ou talvez seja porque, pela primeira vez em semanas,
Não doeu ao apoiar o pé. Dia 3. Começa a notar que a rigidez matinal dura menos. Antes, precisava de 10 ou 15 minutos para se mover com soltura. Hoje, em 5, você já está a caminhar. Não salta da cama, claro, mas já não é aquele ritual doloroso. A massagem da noite anterior ajudou mais do que você imagina. Dia 4. Você não esqueceu de aplicar. Pelo contrário, espera por esse momento com vontade. Começa a apreciá-lo como um pequeno ritual noturno. Percebe que os seus joelhos já não estão quentes pela inflamação, e sim mais tranquilos, como se estivessem menos irritados. Dia 5. Você vai ao supermercado e, pela primeira vez em semanas, não procura sentar no meio do percurso. Caminha mais fluido. As pontadas intensas diminuíram de tom. Não desapareceram totalmente, mas já não dominam os seus passos. Começa a confiar de novo nas suas pernas. Dia 6. Um pequeno gesto surpreende. Você sobe 2 degraus sem pensar. Há poucos dias, isso te pararia. Não é só sobre dor, é sobre segurança, sobre voltar a se mover sem medo, sobre voltar a ser você. Dia 7. Algo mudou. Não é magia, não é milagre. É constância. Os seus joelhos não são novos, mas estão melhores. Você se sente mais leve, mais forte, mais capaz. Nota ao caminhar, ao se pôr de pé, ao virar-se na cama. E o mais importante, percebe que o seu corpo ainda responde. Ainda agradece quando você cuida dele. Mas você também entende que cada corpo é único. Nem todos sentirão o mesmo em 7 dias. Algumas pessoas notarão grande mudança em 3 noites. Outras precisarão de 2 semanas. E está tudo bem. O importante é escutar o seu corpo, respeitar o ritmo e não desistir ao primeiro sinal de dúvida. Às vezes, a maior mudança não está apenas no corpo, mas na atitude. Porque quando você vê que algo melhora, ainda que um pouco, a esperança volta. Voltam as ganas de seguir em frente. E isso, para quem sofreu com os joelhos, já é uma vitória. Os joelhos. 2 pequenas dobradiças que sustentam a nossa vida. Você não pensa muito neles, até que doem. E quando doem, mudam tudo. O que ninguém te diz sobre os joelhos é que eles não carregam apenas o teu corpo. Carregam a tua história. Cada passo que deste, cada escada que subiste a correr na juventude, cada vez que pegaste um neto ao colo ou levaste uma sacola de compras, tudo ficou registrado ali. E também cada queda, cada entorse, cada esforço mal feito. Com os anos, os joelhos começam a cobrar. Mas a dor não é só física. Não é apenas a fisgada ao levantar da cadeira ou o estalo ao descer escadas. A dor entra no teu ânimo, rouba-te energia. Joelhos doloridos tiram a vontade de sair, de caminhar, de socializar. De repente, pensas 2 vezes antes de aceitar um convite. E se for preciso caminhar muito? E se não houver onde sentar? E assim, quase sem perceber, a dor vai te isolando. Não porque não queiras sair, mas porque te sentes inseguro. Tens medo de tropeçar. Tens vergonha que te vejam com dificuldade. E aí percebes, não é só uma articulação. É a tua liberdade em jogo. Os joelhos são como pilares de um edifício. Se falham, todo o resto vacila. Passas a mover menos as pernas, o que afeta a circulação. Dormes pior. Engordas. Ficas mais sedentário. E aquela dor pequena, que parecia suportável, agora controla toda a rotina. Por isso este cuidado não é vaidade. Não é mais um truque de internet. É uma maneira de dizer a ti mesmo: ainda posso fazer algo por mim. E cada vez que aplicas o óleo, que fazes a massagem, estás a dizer às tuas pernas: ainda preciso de ti e agradeço-te. Porque quando cuidas dos teus joelhos, não estás a cuidar apenas de osso e cartilagem. Estás a recuperar passos, a recuperar confiança, a recuperar independência. Estás a dizer: quero voltar a mover-me com segurança, sem medo, sem ajuda.
E isso é o mais valioso de tudo. Porque a dor pode fazer-te sentir frágil, mas o autocuidado lembra-te que ainda tens poder sobre o teu corpo, sobre o teu bem-estar, sobre o teu dia. Agora que já conheces o remédio principal e como usá-lo, quero falar-te de outras 3 alternativas naturais que podem complementar, ou até substituir, o tratamento se, em algum momento, quiseres experimentar algo diferente. Estes ingredientes não só são conhecidos há séculos, como também foram estudados pela ciência moderna pelos seus efeitos benéficos nas articulações. O primeiro é o gengibre. Sim, aquele que talvez uses na cozinha ou numa infusão. O gengibre tem propriedades anti-inflamatórias muito potentes, graças aos seus compostos ativos, os gingeróis. Quando o aplicas em forma de óleo ou o usas como cataplasma sobre os joelhos, ajuda a reduzir a inflamação local, melhora a circulação e proporciona uma sensação de calor natural que alivia. Podes usar óleo essencial de gengibre misturado com um óleo base, como o de coco ou o azeite de oliva. Basta aquecer um pouco a mistura entre as mãos e massajar suavemente sobre a articulação. Mas atenção! O gengibre pode irritar peles muito sensíveis. Por isso, é recomendável testar primeiro uma pequena quantidade no antebraço. Se não houver vermelhidão nem ardor em algumas horas, podes usar com mais confiança. Além disso, evita aplicá-lo logo após exposição ao sol ou se houver feridas abertas. O segundo ingrediente que merece lugar neste vídeo é a árnica. Tradicionalmente utilizada na medicina natural de regiões como os Alpes e a América do Sul, a árnica é uma planta com efeito anti-inflamatório, analgésico e vasodilatador. O que isso significa? Que ajuda a reduzir o inchaço, melhora o fluxo sanguíneo e diminui a sensação de dor. Muitas pessoas que sofreram pancadas, quedas ou entorses conhecem a sua ação quase imediata. A forma mais comum de usar árnica é em gel ou óleo. Podes aplicá-la diretamente na zona afetada 2 ou 3 vezes ao dia, sempre sobre pele limpa. É importante não usar sobre feridas abertas, pois pode causar irritação. Também deves evitar o uso prolongado sem pausas. Como em tudo, menos é mais. Melhor usar por alguns dias, observar como o corpo responde e depois decidir se continuas ou fazes um descanso. E por fim, a combinação de cúrcuma com pimenta preta. A cúrcuma, aquela especiaria dourada muito usada na cozinha indiana, contém curcumina, uma substância com altíssimo poder anti-inflamatório. Mas há um detalhe-chave. A curcumina é pouco absorvida quando usada sozinha. Por isso, ao combiná-la com pimenta preta, que contém piperina, a sua absorção multiplica-se várias vezes. Podes preparar uma pasta caseira misturando cúrcuma em pó com um pouco de água morna e algumas gotas de óleo de coco ou azeite de oliva e adicionar apenas uma pitada de pimenta preta. Aplica esta mistura sobre o joelho durante uns 20 a 30 minutos antes de dormir. Depois, enxágua suavemente com água morna. Vais notar uma sensação de alívio e, com o passar dos dias, menos rigidez e melhor movimento. Atenção! A cúrcuma pode manchar roupa ou pele, então é boa ideia usar roupa velha para dormir, ou cobrir a zona com um pano limpo. E se notares reação ou ardor, suspende o uso. A boa notícia é que estes 3 ingredientes também podem ser combinados. Por exemplo, podes fazer um óleo base com árnica e acrescentar algumas gotas de óleo essencial de gengibre. Ou usar cúrcuma no jantar para reforçar de dentro o que aplicas por fora. Aplicar um óleo natural nos joelhos pode fazer diferença, sim. Mas, se queres ver uma mudança duradoura, precisas apoiar esse cuidado externo com hábitos diários que reforcem o bem-estar das tuas articulações por dentro. O corpo não é uma máquina dividida em partes. É um sistema conectado. O que fazes no dia, o que comes, o que bebes, tudo influi em como os teus joelhos se sentem. O primeiro hábito-chave é o movimento suave.
Não falamos de correr ou fazer agachamentos pesados, e sim de exercícios que ajudem a manter a articulação ativa sem forçar. Um alongamento leve do quadríceps, por exemplo, ao acordar e antes de deitar, pode melhorar a amplitude de movimento. Caminhar 15 minutos por dia, num ritmo confortável, ajuda a estimular a circulação sem sobrecarregar o joelho. A segunda ferramenta fundamental é a hidratação. Muitas pessoas não associam água à saúde das articulações, mas ela é essencial. O líquido sinovial, que atua como lubrificante natural entre os ossos, depende do nível de hidratação. Beber entre 6 e 8 copos de água por dia mantém não só a pele e os órgãos em bom estado, mas também as articulações. Um joelho desidratado é mais rígido e mais propenso à inflamação. O terceiro pilar é a alimentação. Uma dieta inflamatória pode piorar qualquer dor articular. Excesso de açúcar, farinhas refinadas, ultraprocessados, embutidos e fritos. Todos favorecem a inflamação sistêmica, que se manifesta especialmente nas articulações. Em contrapartida, alimentos como alho, cúrcuma, gengibre, frutos vermelhos, peixe gordo e sementes de chia ajudam a reduzir essa inflamação de dentro para fora. Por fim, mas não menos importante, o descanso. Dormir bem não é luxo, é necessidade para que o corpo repare tecidos, desinflame zonas sensíveis e regenere cartilagem. Durante a noite, se o corpo está num ambiente tranquilo, confortável e com horas suficientes de sono profundo, ativa processos naturais impossíveis durante o dia. Dormir mal uma noite pode fazer com que, no dia seguinte, o joelho amanheça rígido e mais dolorido. Em contrapartida, uma semana de descanso reparador pode virar o jogo na forma como te moves. Então sim, aplicar um óleo pode ajudar. Mas, se o acompanhares com movimento consciente, água, boa alimentação e bom descanso, esse efeito multiplica-se. Tu já praticas algum destes hábitos? Qual achas que te falta incorporar? Vou adorar saber. Há dores que parecem pequenas, quase insignificantes, mas acabam mudando uma vida inteira. Joelhos que doem não só te impedem de caminhar com conforto, também tiram segurança, confiança e, pouco a pouco, liberdade. Por isso, cuidar dos teus joelhos não é luxo, nem vaidade. É uma forma de recuperar o teu caminho, o teu ritmo, a tua vida. E o mais poderoso de tudo é que não precisas de fórmulas impossíveis, nem de tratamentos dolorosos. Às vezes, o mais eficaz é também o mais natural. Um óleo, um carinho, alguns minutos de dedicação todas as noites podem fazer mais do que imaginas. Podem devolver leveza, equilíbrio e aquela sensação de "eu consigo" que pensavas ter perdido. Não esperes que a dor te pare por completo. Não esperes que subir uma escada se torne missão impossível. Escuta o teu corpo. Responde com amor. Dá-lhe o cuidado de que precisa antes que te peça aos gritos. E quando aplicares este óleo à noite, não o faças como se fosse só mais uma rotina. Faz como se estivesses a falar contigo. Como se, a cada movimento, dissesses às tuas pernas: "Obrigada por me sustentar todos estes anos. Obrigada por cada passo. Obrigada por continuares aqui." Este pequeno gesto pode parecer simples, mas quando feito com intenção, constância e carinho, pode marcar a diferença entre viver com limitações ou caminhar com liberdade. Diz-me, vais experimentar esta noite? Já cuidaste dos teus joelhos com algo natural antes? Vou adorar ler nos comentários. E claro, se este conteúdo foi útil para ti, considera inscrever-te no canal e partilhar este vídeo com alguém que precise. Porque talvez uma simples mistura natural possa mudar mais do que uns joelhos, possa mudar uma vida inteira. Vemo-nos no próximo vídeo.